Bom dia e bem-vindos à teleconferência da JBS SA e da JBS USA para discussão de resultados referentes ao primeiro trimestre de 2025. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e, posteriormente, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada. Eventuais declarações realizadas durante esta teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da companhia, projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento, constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da JBS. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, da indústria e dos mercados internacionais, portanto, sujeito a mudanças. Estão presentes conosco hoje Gilberto Tomazoni, CEO Global da JBS, Guilherme Cavalcante, CFO Global da JBS, Wesley Batista Filho, CEO da JBS USA, e Cristiane Assis, diretora de Relações com Investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Gilberto Tomazoni, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Tomazoni, pode prosseguir. Bom dia a todos. Muito obrigado por participarem da nossa teleconferência de resultados. A JBS abre o 2025 com um dos seus melhores resultados para um primeiro trimestre. É uma demonstração da força da nossa plataforma global diversificada. A nossa receita cresceu 28% em reais e 8,5% em dólar. E o nosso lucro líquido cresceu em reais 78% e em dólar 50%. A margem de EBITDA foi de 7,2 para 7,8, mas como a gente cresceu a receita, a margem de dinheiro que a gente trouxe para dentro cresceu 39%. E quando eu olho em dólar, ela cresceu 17%. Em um período que tradicionalmente é mais fraco para a nossa indústria, a gente mostrou uma capacidade grande de gerar resultados, gerar margem, continuar crescendo, pagando dividendos. O trimestre após trimestre, nossos resultados comprovam que fizemos as escolhas corretas na construção da gestão da nossa plataforma. Avançamos ainda mais em nosso objetivo de listar as ações da companhia no Brasil e nos Estados Unidos, com a conclusão do registro junto à SEC. Quando aprovado pelos acionistas minoritários, o processo representará um novo capítulo na história da companhia. Acreditamos que essa operação vai aumentar a nossa visibilidade no cenário internacional, atrair novos investidores e fortalecer ainda mais nossa posição como líder global de alimentos. Eu quero reforçar que os negócios de aves e suínos no Brasil e nos Estados Unidos foram destaque no primeiro trimestre. Seara e Pilgrim's registraram suas melhores margens de EBITDA da história para o período, 19,8% e 14,8%, respectivamente. O resultado da Seara reflete o foco e a disciplina na busca da excelência operacional e a atuação estratégica da empresa nos mercados interno e externo, com captura de valor por meio da gestão do mix de produto, além da liderança em inovação, com o lançamento de novas categorias, como a linha de produtos Air Fryer e a parceria com a Netflix. O negócio fortalece ainda mais seu portfólio de valor agregado. Já o resultado da Pilgrim's foi sustentado pela demanda aquecida, disciplina na gestão de portfólio e foco na estratégia de key customers e custos sob controle. Com margem de 12,4%, a JBS USA Pork também apresentou desempenho sólido.
impulsionado pelo crescimento nas vendas, disciplina na gestão dos custos e mix, e pelo equilíbrio entre oferta e demanda. A nossa estratégia de diversificação geográfica e de proteínas nos permite alcançar resultados positivos a despeito da manutenção de pressão sobre as margens da JBS Beef Norte América. Enquanto os negócios de bovino no Brasil e na Austrália capturam os resultados do ciclo nos dois países, na Friboi, o foco se mantém na excelência operacional, ampliação do portfólio de valor agregado e abertura de mercados. Na Austrália, onde o ciclo deve permanecer favorável para os próximos trimestres, os resultados refletem melhorias operacionais e aumento da exportação. Quero destacar que em um trimestre que costuma registrar maior consumo de caixa, a alavancagem da companhia foi de 1,99 vezes em dólar, significativamente abaixo dos 3,66 vezes registrado no mesmo período do ano passado, refletindo a solidez da companhia. A receita líquida foi de 114 bilhões de reais no período, com EBITDA ajustado de 8,9 bilhões. Seguimos confiantes em nossa estratégia de longo prazo, excelência operacional, crescimento por meio de diversificação, inovação, produtos de valor agregado e marcas fortes. A solidez da nossa plataforma global, aliada à disciplina na alocação de capital, a diversificação de mercados e a nossa capacidade de inovação sustenta a criação de valor para todos os nossos stakeholders, colaboradores, clientes, investidores, parceiros e a sociedade. Em resumo, os resultados do primeiro trimestre reforçam nossa convicção de que estamos no caminho certo, crescendo com consistência, ampliando margem e preparando a JBS para um novo ciclo de oportunidades. Agradeço mais uma vez pela sua participação nesse call de resultado e agora eu passo a palavra ao Guilherme, que vai detalhar os nossos números. Guilherme, por favor. Obrigado, Tomazoni. Vamos agora passar para os destaques operacionais e financeiros do primeiro trimestre de 2025, a partir do slide 10, por favor. A receita líquida do primeiro trimestre foi de 114 bilhões de reais, ou 19,5 bilhões de dólares. O EBITDA ajustado totalizou 8,9 bilhões de reais, ou 1,5 bilhão de dólares, e que representa uma margem de 7,8% no trimestre. O lucro líquido foi de 2,9 bilhões de reais, ou 500 milhões de dólares, no trimestre. Ajustando pelos itens não recorrentes, o lucro líquido ajustado é de 3,3 bilhões de reais, ou 572 milhões de dólares. No próximo slide, no primeiro trimestre de 2025, o fluxo de caixa das atividades operacionais registrou resultado negativo de 1,7 bilhão de reais, ou 285 milhões de dólares, enquanto o fluxo de caixa livre foi negativo em 5,4 bilhões de reais, ou 917 milhões de dólares. As principais variações que impactaram o fluxo de caixa na comparação com o anual foram o aumento do pagamento de impostos no montante de 1,2 bilhão de reais, ou 206 milhões de dólares, impulsionado pelos sólidos resultados, principalmente da Seara, PPC, US Pork e Austrália. Aumento do capital de giro impactado principalmente pelo crescimento dos estoques devido ao maior custo do gado no Brasil e nos Estados Unidos. Aumento dos depósitos em garantia das nossas posições de proteção no mercado futuro, motivada pela alta do preço do boi nos Estados Unidos. E pagamentos de acordos relacionados ao antitrust no montante de 140 milhões de dólares. Passando para o slide 12, a dívida líquida do primeiro trimestre encerrou em 14,8 bilhões de dólares, uma queda de 1,1 bilhão de dólares em relação ao ano anterior. Gostaria também de destacar alguns avanços que fizemos na gestão de passivos que nos permitiu alcançar um prazo médio de aproximadamente 12 anos e um custo médio de 5,4%. Em janeiro de 2025, emitimos notas sêniores no montante total de 1,75 bilhão de dólares, com forte demanda por esses títulos. Em março, emitimos um CRA na Seara no montante de aproximadamente 800 milhões de dólares, 800 milhões de reais ou 123 milhões de dólares, sendo a primeira emissão com prazo de 30 anos a mais longa do mercado de capitais brasileiro.
Como evento subsequente, recompramos em maio, 850 milhões de dólares em notas sêniores com vencimento em 2030 e protocolamos uma emissão de um novo CRA por meio da Seara, no montante total de 800 milhões de reais, ou 141 milhões de dólares, podendo chegar a 1 bilhão de reais, ou 176 milhões de dólares. A alavancagem em dólares reduziu em um ano de 3,66 para 1,99 vezes no primeiro trimestre de 2025. A queda ocorre devido à expansão do EBITDA e da redução do endividamento. Para finalizar essa sessão, gostaria de ressaltar que, em Assembleia Geral, foi aprovada a distribuição de 4,4 bilhões de reais, ou 789 milhões de dólares, em dividendos, equivalente a R$ 2 por ação, ou 36 centavos por ação, que serão pagos hoje. Vale lembrar que ainda temos R$ 1 ou 17 centavos de dólar a ser distribuído em caso da aprovação da dupla listagem. Vou agora passar resumidamente pelas unidades de negócio. Começando com a Seara, no slide 14, o crescimento da receita líquida no trimestre foi de 22%, enquanto a rentabilidade cresceu aproximadamente 8 pontos percentuais, atingindo 19,8% de margem de EBITDA, um recorde para o primeiro trimestre. Esse resultado é consequência da melhor execução comercial e operacional, forte demanda global por aves e suínos e ampliação do portfólio de valor agregado. Passando agora para o slide 15, no primeiro trimestre de 2025, a JBS Brasil registrou uma receita líquida 30% superior ao primeiro trimestre de 2024, como resultado da forte demanda internacional e dos maiores preços no mercado doméstico, que visaram a compensar o forte aumento do preço do gado. Assim, a margem de EBITDA atingiu 4,1%, uma leve queda na comparação anual. Passando para o slide 16 e falando a partir de agora em dólares e em US GAAP, a receita líquida da JBS Beef North America no primeiro trimestre de 2025 cresceu 15% comparado com o ano anterior, como resultado da forte demanda que impulsionou os preços do atacado, cut-out, para níveis recordes nos Estados Unidos. Contudo, a rentabilidade continua pressionada pelo ciclo pecuário desafiador que tem mantido o preço do gado vivo também em patamares recordes. No slide 17, temos a JBS Austrália. Na comparação anual, o crescimento da receita em 12% é fruto principalmente do maior volume vendido na exportação de carne bovina. A margem de EBITDA atingiu 10,4%, um aumento de 1,3 ponto percentual na comparação anual, como resultado da maior disponibilidade de animais para abate e ganhos de eficiências operacionais. Passando agora para a JBS USA Pork, a receita líquida do trimestre cresceu 5% na comparação anual, refletindo o aumento dos preços impulsionado pela forte demanda. O consumo de carne suína também está sendo favorecido pelo preço médio da carne bovina, que se mantém em patamares elevados. Mais uma vez, a JBS USA Pork demonstra consistência e solidez nos resultados no trimestre. Assim, a margem de EBITDA ficou em 11,1%. A Pilgrim's Pride, conforme destacado no slide 19, registrou um aumento na receita líquida de 2% no trimestre. No primeiro trimestre de 2025, a Pilgrim's apresentou um desempenho sólido, refletindo a execução consistente de sua estratégia e a resiliência do portfólio diversificado em todas as regiões onde atua. A companhia manteve margens robustas, impulsionadas por ganhos operacionais e pelo fortalecimento contínuo de parcerias estratégicas com os clientes-chave, mesmo diante de um cenário volátil. Deste modo, gostaria de abrir a nossa sessão de perguntas e respostas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, cliquem no botão levantar a mão. Para retirar a pergunta da fila, por favor, cliquem no botão abaixar a mão. E nossa primeira pergunta vem de Ricardo Alves, Morgan Stanley. Por favor, Ricardo, pode prosseguir. Bom dia a todos. Espero que vocês consigam me escutar. Muito obrigado pelo call, pessoal, pela oportunidade. Eu queria fazer a pergunta, né, que acho que é a mais óbvia, dados os acontecimentos dos últimos dias sobre a listagem, né, nesse contexto das cartas apresentadas pela JBS, né, com relação às recomendações dos Proxy Advisors. Nesse contexto, eu queria escutar de vocês como que tem sido essas últimas reuniões que vocês têm tido com o investidor institucional,
como que a listagem tem sido recebida, o feedback do mercado e como que vocês estão reagindo, né, a esses feedbacks. Do nosso lado, a gente tem escutado aquelas discussões antigas de 2023 sobre inclusão e exclusão de índice, que, né, a companhia já tem debatido há muito tempo. Tem essa sensação de que a cada semana que a gente supera um debate, outros debates surgem em cima do mesmo tema, né, que é a listagem. Então, eu acho que a cada semana que vocês têm rodadas de reuniões com investidores, seria de grande ajuda para a gente entender como que a listagem tem sido recebida, qual a expectativa sobre a Assembleia e os votos na sexta-feira, né? Então, eu acho que seria legal ter um update com relação a isso. Minha segunda pergunta, indo para o lado operacional, né? Acredito que Austrália, Pork e Seara foram as grandes surpresas, mas queria focar minha pergunta na Seara. No lado da exportação, né? E será que vocês conseguiram entrar um pouco mais no detalhe ali na exportação? A gente consegue acompanhar preços aqui no mercado doméstico. Agora, no lado da exportação, eu imagino que pode ter sido um grande driver, né? O que surpreendeu a gente, eu diria que mais nesse trimestre, foi essa margem de 20% aí, estável, TRI contra TRI, né? A gente entende bem as dinâmicas do quarto TRI entrando para o primeiro trimestre aqui no seu business doméstico, no business de preparados e processados. Então, eu imagino que deve ter tido um suporte grande do lado internacional. Então, se vocês puderem comentar, mesmo que seja qualitativamente, como que estão, como que foi a demanda externa aí do lado de frango e também de suínos, acho que seria interessante. Obrigado pelo call mais uma vez, pessoal. Oi, Ricardo, aqui é o Guilherme. Bom, Ricardo, acho que desde o início, sempre que a gente fez anúncios relacionados à listagem, o preço da ação sempre reagiu muito bem, ou seja, mostrando um suporte grande do mercado em relação à transação. Acho que lá em 2023, quando a gente fez esse anúncio dessa estrutura pela primeira vez, a ação subiu quase 10% no dia. Quando o BN10 anunciou que ia se abster, a ação subiu mais de 15% no dia e mais de 20% na semana. E quando a SEC aprovou o application, também tivemos uma subida aí de quase 10% no dia. E essa subida toda veio principalmente de investidores estrangeiros. No início do ano, a gente tinha uma base de estrangeiros, o percentual de estrangeiros do nosso free float era de 65%, hoje já está em mais de 80%. Então, isso mostra um suporte e de estrangeiros se antecipando a uma listagem aqui nos Estados Unidos. Então, a gente tem tido esse suporte, as conversas que a gente tem frequente com os investidores é de suportar. A gente não tem acesso ao voto dos passivos, dos fundos passivos, se seguem ou não as recomendações das agências, e os votos, em geral, tendem a chegar mais próximo da Assembleia. Então, assim, dessa perspectiva, eu sei que muita gente não tem o costume de votar, muitos fundos simplesmente não votam em assembleias, e é por isso que a gente tem feito algumas conversas com investidores, exatamente para lembrar eles de vir votar, né? Que é importante, seja mandar o boletim de voto à distância, seja vir votar presencialmente nessa matéria, porque eu acho que todo mundo vê como é positivo, né? O preço da ação refletiu isso. Então, vamos corroborar e passar isso para frente para o nosso próximo estágio. Ricardo, Tomazoni falando, eu respeito a pergunta que você fez da Seara, mas antes de eu responder a pergunta diretamente, eu acho que é importante, como você falou do mercado internacional, entender que nós temos um aumento de demanda por proteína global. Ela pode ser maior num país, numa região, mas ela é um fenômeno que está acontecendo em todos os mercados em que nós atuamos. E é uma mudança de padrão de consumo. O consumidor está percebendo a proteína como parte de uma dieta saudável, o aumento do consumo da proteína. Além disso, essas novas drogas de emagrecimento, o GLP-1, que chamam, né? Mounjaro, Ozempic e outras,
elas demandam um consumo maior de proteína para não ter o efeito negativo da perda de massa muscular. Então, isso tem levado a uma demanda global de aumento de consumo de proteína. E não é uma proteína ou outra, são todas as proteínas. Obviamente, elas têm uma diferença entre uma e outro tipo de mercado. O segundo ponto importante é que a oferta, principalmente de frango, é uma oferta que está muito equilibrada em relação ao que a demanda e o que o mercado está ofertando. E isso se deve a uma situação em que nós temos o fornecimento de material genético, ele é um gargalo para o crescimento rápido, né, da companhia, porque o frango, como tem um ciclo mais rápido, ele podia crescer mais rápido, mas tem uma demanda, tem uma oferta limitada de material genético. Então, isso tudo tem feito com que o mercado internacional tem tido bastante robusto. Nós temos crescido, a Seara, agora voltando especificamente para o caso da Seara, a Seara cresceu forte no mercado internacional, cresceu com volume e cresceu com repasse de preço, né? Nós tivemos um aumento de custo nesse período, né? O milho, principalmente o milho, esteve mais caro do que no trimestre anterior, mas a Seara conseguiu mitigar esse aumento que teve nos custos de produção com a gestão de mix e com inovações, principalmente no mercado interno. A Seara tem lançado vários produtos, a APAS, que está acontecendo essa semana, a Seara lançou duas inovações que eu citei no início, que demonstram, né, a liderança em inovação que a Seara tem feito. Isso tudo tem permitido a Seara mitigar os aumentos de custos e uma manutenção de margem. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado, Tomazoni, também. Nossa próxima pergunta vem de Henrique Brustolin, Bradesco. Por favor, Henrique, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado por pegar minhas perguntas. Dois pontos que eu queria explorar. A primeira, Guilherme, com você, eu acho, do capital de giro. As grandes linhas eu acho que ficaram claras, né, o que impactou no trimestre. O que eu queria ouvir um pouco era como que a gente deveria pensar nesses itens evoluindo ao longo do ano, ou como que vocês veem a dinâmica de capital de giro para o ano, no fim, né? Pensar talvez nas grandes linhas de estoques, fornecedores, se tem alguma eventualmente reversão que a gente pode ver nos próximos, e até se tiveram alguns itens, ou quais foram os itens one-offs não recorrentes mais relevantes que impactaram o trimestre, além talvez do acordo antitrust, né, que passou ali. Essa é a primeira. E a segunda, eu queria ouvir um pouco como que vocês, né, qualificam e têm visto a dinâmica em US Beef, né? Foi um começo de ano mais duro. Acho que já tinha bastante sinalização disso, mas como que vocês veem margem, né, e a dinâmica do mercado agora evoluindo conforme a gente entra no barbecue season e com né, um pouco mais de visibilidade do resultado do Q2, principalmente nessa divisão, como que fica, como que isso conversa com a expectativa de manter EBITDA flat no ano a ano, né, pensando na dinâmica de US Beef e das demais divisões. Essas são as perguntas. Obrigado. Bom dia, Henrique. Então, vamos lá. O primeiro impacto foi que esse ano a gente teve um maior volume de deferred livestock, que é quando o pecuarista atrasa o pagamento de dezembro para janeiro. Isso acontece todo ano, tá? Ano passado foram 400 milhões de dólares, esse ano foi 530 milhões de dólares. Então, esse ano a gente teve um volume maior de deferred livestock que caiu no primeiro trimestre, então consumiu mais capital de giro nesse primeiro trimestre, inclusive quando a gente compara com o primeiro trimestre do ano anterior. O outro motivo foi pelo preço do boi recorde, que faz com que o primeiro trimestre sempre é um trimestre que a gente recompõe estoques, e esses estoques foram recompostos com o preço maior do boi, o preço da carcaça está maior devido ao preço do boi recorde. Então, esse aumento do preço fez com que a gente tivesse um aumento de estoque que demandou esse capital de giro.
Também a gente faz proteções no mercado futuro, por exemplo, a gente vende carne e compra boi e casa isso usando o hedge de mercado futuro. Como o preço do boi subiu muito, a gente teve que aumentar o depósito de margem em garantia, e isso sai do fluxo de caixa, porque entra num caixa que eu não tenho acesso mais, então sai esse capital de giro no fluxo de caixa livre. Então, essas foram os principais itens do capital de giro. Lembrando que não está no capital de giro, mas a gente também teve 234 milhões de dólares de pagamento de impostos, que não teve no primeiro trimestre do ano passado, por causa dos bons resultados, né, de Seara, PPC, US4 e Austrália. E a gente teve também no material genético e ativo biológico, a gente teve aí um leve reajuste nos grãos, que isso impactou também o ativo biológico. Sobre o boi nos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, 2025 vai ser um ano bem mais desafiador do que 2024. A gente já tem, depois do primeiro trimestre, começando o segundo trimestre, isso é bem claro. O primeiro trimestre do ano passado, desse ano, vai ser bem mais desafiador que o ano passado. Foi mais desafiador, e o segundo trimestre também vai ser mais desafiador. A gente já tem visto isso. A gente teve o boi no primeiro trimestre, a carne bovina, na verdade, subiu 9%, preço trimestre contra trimestre, mas o boi subiu 13%. Então, apesar da demanda estar forte por carne bovina no mercado americano, a oferta de boi, sem dúvida nenhuma, está bem mais apertada. Fora isso, também dentro do segundo trimestre, a gente vai ter pelo menos metade desse segundo trimestre o impacto das tarifas, que teve um impacto aí adicional de provavelmente 1,5% aí de diferença, que é relevante. A gente tem conseguido reverter parte disso com melhoria operacional, que a gente vem continuando, mas com certeza, na verdade, o segundo trimestre vai ser um trimestre mais desafiador do que o primeiro. Isso a gente já tem visto, pelo menos até a metade aqui do trimestre, dada a demanda da oferta de boi e a questão das tarifas, que agora vamos ver o que acontece, né? A gente teve esse acordo com os Estados Unidos, mas hoje as plantas de bovino dos Estados Unidos estão desabilitadas para a China. Então, ainda não tem um impacto imediato até hoje, né? Vamos ver o que acontece aí. Mas, sem dúvida nenhuma, para resumir, esse ano de 2025 vai ser mais desafiador. Tendo dito isso, acho que tem um negócio que é super relevante ter em mente, que a gente continua esperando que essa posição nossa de ter a diversificação vai funcionar melhor do que nunca. Porque, apesar do negócio de bovino nosso nos Estados Unidos estar com esses desafios, a gente tem visto as outras proteínas e as outras geografias também do nosso negócio de bovinos conseguindo compensar esse desafio que a gente está tendo nos Estados Unidos e ter um bom ano. Obrigado, Guilherme Wesley. Muito claro. Nossa próxima pergunta vem de Isabela Simonato, Bank of America. Por favor, Isabela, pode prosseguir. Oi, bom dia, Tomazoni, bom dia, Guilherme. Obrigada pela oportunidade. Eu queria voltar só, Guilherme, você faz aquele exercício normalmente sobre, né, o EBITDA break-even do ano, acho que em função dos movimentos que você comentou, né, tanto de imposto como working capital, enfim, acho que seria interessante a gente recapitular o que a gente pode esperar dessas grandes linhas para 2025. Acho que um complemento aí à pergunta que já foi feita sobre caixa, né? E voltando para a JBS Brasil, né? A gente viu, assim como em US, uma pressão vinda de gado, mas ao mesmo tempo a exportação parece que na ponta tem acelerado, inclusive com preços, né, para a China mais fortes. Eu queria ouvir um pouco a leitura de vocês sobre outlook para restante do ano e ciclo, né, dentro da JBS Brasil. Obrigada. Oi, Isabela. Eu acho que ainda não a gente não tem ainda elementos para mudar aquele EBITDA de break-even que eu passei no call anterior, de 4,5 bi de dólares.
Lembrando que o imposto, né, geralmente eu falo, o EBITDA de break-even de 4,5, a gente teoricamente não estaria pagando imposto porque não tem resultado. Qualquer EBITDA acima disso, a gente tira 25%, que é a nossa alíquota efetiva. A alíquota efetiva ficou em 19% no primeiro TRI, então está em linha com a questão do imposto. O capital de giro, que na minha conta eu tinha colocado 350 milhões de dólares por ano de capital de giro por causa das expansões, esse sim pode sofrer alguma variação, dependendo como é que vai ser a evolução dos grãos ao longo do ano. Mas, até agora, as expectativas da safra têm sido boas. O milho já tinha subido, já voltou no Brasil para níveis mais baixos. Então, eu acho que ainda não mudaria aqui o mesmo número que eu passei no call anterior de EBITDA de break-even de 4,5 bilhões de dólares. Isabela, obrigado aí pela pergunta. Vou responder aqui a questão que você fez sobre a JBS Brasil. Então, assim, o boi teve, comparado trimestre como trimestre, o preço da arroba do boi cresceu muito, né? Cresceu 36%, mais ou menos aí. E isso, obviamente, pressionou as margens. Mas ainda você pode ver que a margem que nós estamos apresentando da JBS Brasil é uma margem muito saudável, né? Uma margem dentro de uma expectativa que a gente tem para esse negócio, que tem uma cadeia de muito curta, né? Que nós não carregamos uma cadeia de produção. Agora, a exportação, o mercado doméstico continuou forte, o mercado internacional também continuou forte, o Brasil aumentou os abates, teve um crescimento de abate aí, o IBGE divulgou aí em termos de 4%, se você comparar com o primeiro TRI do ano passado, se comparar com o quarto TRI, cresceu 2,4%, o que é positivo, porque esse crescimento do preço da arroba do boi leva uma rentabilidade para o pecuarista. O pecuarista não está desestimulado a ficar reduzindo rebanho, reduzindo produção de matrizes, porque o negócio está ruim. Ele mantém as matrizes, isso prolonga o ciclo favorável que nós vamos ter no Brasil. Então, assim, nós vemos esse fator como positivo, né? Que é o equilíbrio entre a oferta e a demanda que mantém uma cadeia saudável. Esse que nós estamos enxergando. Agora, a Friboi, nós temos mitigado esse aumento forte da demanda com produtos de valor agregado, né? Então, a Friboi tem feito investimento em cada vez ter uma oferta de produtos de valor agregado, ter um trabalho junto aos pecuaristas de melhorar a apresentação dos produtos, de melhorar a oferta do produto, a gente chama a açougue reserva, Friboi reserva. Isso tudo tem permitido que a Friboi aumente a sua participação no mercado interno, não só em volume, mas como qualidade e com qualidade de portfólio. Tá claro, super obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Tiago Bortolucci, Goldman Sachs. Por favor, Tiago, pode prosseguir. Oi, pessoal. Bom dia a todos. Obrigado, Tomazoni, Wesley, Guilherme, pela oportunidade de fazer perguntas e conversar com vocês. Sempre muito bom. Eu vou fugir um pouco da discussão de resultado para voltar no tema de dupla listagem, que eu acho que é o mais tópico aqui, pelo menos nas conversas com o mercado. Na maioria das comunicações relacionadas ao tema que vocês têm soltado, vocês mencionam explicitamente a possibilidade de eventuais aumentos de capital para financiar o pipeline de crescimento. Em paralelo, quando eu olho o teu balanço do trimestre, vocês fecham o trimestre com uma alavancagem de 2 vezes, quase 15 bi de dólares em caixa, e ainda gerando mais de 2 bi de dólares de free cash flow numa base recorrente aqui. À medida que a gente se aproxima, né, do momento da listagem, primeiro eu queria pedir a ajuda de vocês para entender o tamanho da oportunidade de crescimento, particularmente inorgânico, que vocês veem pela frente e qual é a magnitude de necessidade de capital que essa frente poderia apresentar,
tanto em termos absolutos quanto relativos, a ponto de ser um dos pontos de fundamentação para dupla listagem? Essa é a primeira pergunta. E aí, já emendando um follow-up no mesmo tema, eu queria aproveitar e dar a oportunidade de vocês mais uma vez defenderem um racional para a proposta do Dual Share Classes, que eu acho que tem sido muito tópico com as proxy agencies, particularmente para a gente entender qual é a necessidade dessa estrutura de Super Voting Power e por que vocês entendem que ela não traz prejuízo para os minoritários. São essas as perguntas. Obrigado, pessoal. Obrigado, Thiago. Bom, começando da questão do crescimento, quando a gente começou a montar essas estruturas de listar nos Estados Unidos, a empresa tinha um tamanho bem menor do que a gente tem hoje. Então, a gente falava, por exemplo, que fazer uma aquisição de 2 a 3 bi de dólares, a gente precisava de equity, né? Hoje, a gente está com EBITDA de mais de 7 bilhões de dólares. Então, a gente consegue fazer aquisições de 2, 3 bilhões de dólares sem a necessidade de emissão de equity, porque isso é 0,3 vezes o EBITDA. O que torna um cenário de emissão de equity para o M&A mais remoto, sem dúvida. Só que a gente ter essa flexibilidade, se um dia surgir oportunidade, eu acho que é positivo, tá? Porque lembrando que a gente tem um track record de disciplina financeira muito forte. Acho que até recentemente apareceu ativos que tinham bastante sinergia, faziam bastante sentido que a gente adquirisse, e a gente simplesmente não fez nem proposta, porque o preço que se falava era um preço que a gente achava que não ia criar valor. Então, o primeiro ponto, assim, a gente continua a nossa estratégia de comprar ativos sempre que a gente enxerga uma criação de valor clara para aquele ativo. E o fato da dupla listagem não vai mudar essa estratégia. E a questão de ter mais flexibilidade para emitir ações, isso também não muda, não faz a gente aumente o nosso apetite ou não. Nosso apetite vai ser determinado pelas oportunidades que aparecerem. É óbvio que vai dar uma flexibilidade se aparecer um ativo bastante relevante, o que hoje em dia não está no radar. Hoje não é nosso foco, nosso foco hoje é completar essa dupla listagem. Mas ter essa flexibilidade é sempre bom. E até porque, e aí já entrando na segunda parte da pergunta, hoje o acionista controlador ele já controla a companhia com 49%. Qualquer assunto ele aprova. O controle não vai mudar nesse sentido, tá? A única diferença que muda é que, obviamente, se um dia realmente aparecer uma oportunidade que hoje a gente não tem no radar, de fazer uma aquisição mais relevante, que você emita ações e você dilua o acionista controlador, quando você chega num determinado limite, por exemplo, quando você chega a 40%, né, lembrando que há 6 anos atrás o acionista controlador tinha 40%, hoje a gente, depois de várias recompras de ações, hoje tem 49%. Quando você tem 40%, você começa a tomar decisões não necessariamente no que cria mais valor para a companhia, porque você vai ter um trade-off entre você perder o seu controle, tá? Então, essa flexibilidade é interessante para que a gente tenha certeza de que as decisões sejam tomadas no melhor interesse da companhia. E também, assim, nosso negócio, lembrando que nosso negócio é um negócio difícil, né? A gente tem uma cadeia longa, a gente começa a alimentar as matrizes, depois cresce os animais e chega no final, a gente tem margem de 10%. A gente não pode cometer erros no meio do caminho. A gente viu exemplos, né, competidores nossos, com pessoas brilhantes no board, com managements brilhantes que não entendiam do negócio e a gente viu destruindo valor por muito tempo. O nosso negócio é um negócio que é muito importante que você tenha um controle definido e um controle definido por gente que entende do negócio, que tem um track record. Um track record de quem comprou a Swift lá atrás com um EBITDA negativo de 400 milhões de dólares e primeiro ano, na mão de JBS, 400 milhões de dólares positivo. Que comprou uma Seara com 1,4 bi de reais de EBITDA negativo, no primeiro ano, 1,4 bi de reais positivo. Comprou uma Pilgrims em Chapter 11 por 800 milhões de dólares, que já pagou 3,5 bi de dólares de dividendo e hoje vale 12 bi na Nasdaq. Então, você poder garantir que você tem um acionista controlador que entende do negócio, que está pensando no longo prazo, para os acionistas que estão aqui para o longo prazo, esse é o melhor formato. E, de novo,
com um track record de quem entende, de cria sucessão e está nesse negócio por longo prazo, né, que tem um horizonte de investimentos de longo prazo. Então, acho que isso é importante a gente ver. Se você tem, eu já mencionei um estudo da Alfaqui, que no Brasil, de 2014 para cá, das empresas que mais destruíram valor, 75% eram corporations, da que mais criaram valor, 75% tinham seu controle definido. Óbvio que cada caso é um caso, mas mais especificamente no nosso setor, é muito importante, de novo, a gente ter um controlador que entenda no negócio. Então, esse é o racional para que a gente tenha essa questão das duas classes de ações. Fora isso, né, a dupla listagem tem todos os outros benefícios que a gente já comentou aqui, né, de aumentar, ter um aumento da base de investidores. A gente já está vendo isso na nossa base, de mais investidores estrangeiros entrando, e poder acessar e ter um re-rating que nem a gente teve na nossa dívida. Antes da gente ter a nossa dívida registrada na SEC, a gente chegava a ser 3% acima de juros no spread over spread de Tyson. Hoje a gente é tradeado praticamente no mesmo nível de Tyson. Então, a gente espera que aconteça um re-rating parecido no preço das ações. E a gente listando, fazendo a nossa listagem primária, a gente vai poder entrar em diversos índices que hoje a gente não está. A PPC, por exemplo, está em cerca de 100 índices, e a gente está em cerca de 15 índices hoje. Então, dado hoje o tamanho dos fundos passivos na demanda por ação, isso aí vai fazer uma diferença. Então, acho que assim, tem todos esses benefícios. Eu acho que no nosso caso, lembrando que todos os acionistas podem escolher tanto a ação com mais voto quanto a de menos voto. Isso a gente dá essa opção para todos os acionistas e eles podem depois converter a ação que tem mais voto para a ação de menos voto a qualquer momento. A gente está dando uma opção e eu acho que para o longo prazo tem valor. A companhia, se você olhar a apresentação da JBS de 2007, a gente segue a mesma estratégia até hoje, de diversificação geográfica, diversificação de proteínas, via aquisições que criam valor, e entrada em alimentos preparados e marcas. Muito bom, Guilherme, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Guilherme Utilla, BTG. Por favor, Guilherme, pode prosseguir. Fala pessoal, tudo bem? Bom dia. Então, duas perguntas aqui do nosso lado. Sobre a Seara, só continuando num ponto que vocês mencionaram antes sobre oferta e demanda de frango. O quão confiante vocês estão que esse cenário deve continuar balanceado agora ao longo do ano? E quando que vocês acham que uma oferta talvez maior adicional deveria vir para o mercado para fazer esse ciclo voltar a se repetir? E a segunda pergunta é em relação também a frango, só que em relação aos spreads nos Estados Unidos. A gente está vendo os spreads crescendo bastante, com os preços do peito aumentando bastante ao longo do ano. Queria entender um pouquinho melhor como que vocês estão esperando o cenário para PPC esse ano e também se vocês pudessem ajudar a gente a entender um pouquinho mais por que que os preços do peito estão aumentando tanto e os outros não estão seguindo essa mesma curva, por favor. Guilherme, obrigado pela pergunta. Primeiro, eu vou responder sobre a Seara, mas que, na verdade, ela se transfere, o que eu vou falar também para o caso dos Estados Unidos, né? Porque não é uma questão localizada do Brasil, né? Você falou quanto confiante nós estamos com relação ao resultado do frango, né? Da oferta de frango no Brasil. Eu comentei antes, na abertura, e logo depois na primeira pergunta que eu respondi, de que nós temos hoje no Brasil e no mundo inteiro um gargalo, que é um gargalo de fornecimento de material genético. Hoje nós temos duas grandes empresas no mundo de material genético, a COB e a Viagem. E elas que definem a oferta que a gente vai ter de material genético. Eles fizeram no passado, todos eles trabalham sempre para melhorar a sua competitividade. As empresas de material genético competem entre elas. E uma
das melhorias que foram feitas melhoria de conversão alimentar, a melhor deposição de músculo nos animais, que, nesse caso, não favoreceu ao aumento do número de ovos por galinha, ou pior, reduziu o número de ovos por galinha e reduziu a fertilidade. Então, isso levou, mesmo tendo um crescimento de matrizes no campo, o número de animais, o número de pintinhos que são alojados nas granjas, ficasse praticamente igual, ou um crescimento de 1 ou 2%. Isso é, de uma maneira geral, o que está acontecendo, né? Mas isso não se deve a uma decisão das empresas, né? Porque se deve a essa questão do gargalo de que tu tem material genético. A outra questão, como melhorar o manejo desses animais e permitir aumentar a fertilidade, aumentar o número de pintinhos que a gente consegue alojar. Isso não é uma coisa que resolve no curto prazo, são coisas tudo de médio e longo prazo. Então, assim, quando eu olho esse ano, eu acho que esse ano está dado, né? Nós não vamos ter nenhuma grande mudança no que está previsto de oferta de pintinhos, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos. Então, esse é o ponto. O que vai acontecer para frente? O que vai acontecer para frente muito vai depender dessas empresas de material genético que a gente tem, porque o material está atrativo, as empresas poderiam querer reagir rapidamente, mas não é o que ocorre. Aí, a pergunta especificamente nos Estados Unidos, a demanda por frango tem aumentado. Esse é o grande fato. O Wesley comentou antes, quando ele respondeu sobre a questão do bovino, no aumento do preço, dos animais, e que o Caralt, mesmo subindo, não consegue acompanhar o aumento de preço. Então, assim, o consumidor está tendo uma opção por uma proteína mais barata. Então, o frango, entre as proteínas mais baratas, é uma muito competitiva. E aí aumenta a demanda de frango. Outra coisa, o consumidor ele está mudando seus hábitos, né? Antes, está fazendo uma mudança, ao invés de ele está reduzindo as suas idas aos restaurantes e trocando pela parte de deli. Então, ele está passando mais vezes no mercado, comprando menos por vez, mas indo mais vezes. Então, tem um crescimento do deli, que é o alimento preparado, ele transfere a experiência que ele está tendo no restaurante para dentro de casa, não tendo que fazer o preparo da comida. E por que o peito cresce mais? Porque o peito é o commodity, né? E quando se tem uma demanda maior que a oferta, quem puxa mais é o commodity, não é os mix de valor agregado. Então, isso é natural que faz. É o que sobe rápido, é o que desce rápido, né? Os outros são demandas muito mais estáveis, né? E que faz com que essa tenha essa variabilidade. Perfeito, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Guilherme Palhares, Santander. Por favor, Guilherme, pode prosseguir. Bom dia, Tomazoni, Guilherme, Wesley. Obrigado pelas perguntas. É só uma, na verdade, queria aproveitar o comentário do Tomazoni sobre a questão de mudança do consumidor nos Estados Unidos. O Fábio comentou no call recente de Pilgrim sobre essa mudança. Eu gostaria de ouvir um pouco de como é que isso tem afetado as operações aí Estados Unidos de uma maneira geral, tá? Não olhando só exclusivamente para PPC, mas em US Beef e US Pork também. Como é que vocês têm se preparado para esse momento, dado que a companhia aí sempre teve uma presença muito forte no food service, então gostaria de ouvir um pouquinho de... Guilherme, bom dia. Não, a gente, na verdade, está vendo uma demanda de carne, de proteína nas 3 proteínas, bastante relevante, bastante alta. E apesar da gente ter uma posição grande no food service, na verdade, o nosso negócio de varejo é maior do que o nosso negócio de food service, né? A gente tem bastante negócio no varejo e o nosso negócio de varejo é bastante relevante. Então, e a gente está nos dois lados, né? Então, a gente vende para os dois canais. Então, quando você tem uma migração dessa, é relevante, é uma coisa que a gente acompanha de perto, mas não significa maior ou menor demanda para a gente. São vasos comunicantes para a gente. E, na verdade, para construir o que o Tomazoni está falando, a gente está vendo demanda das 3 proteínas bastante forte. Quando a gente fala desse negócio, por exemplo, como exemplo, né, na carne bovina,
9% de cut-out, apesar, tudo bem que o preço da matéria-prima subiu mais, é bastante relevante, né? A gente mostra para a gente uma demanda bastante forte. Nossa próxima pergunta vem de Leonardo Alencar, XP. Por favor, Leonardo, pode prosseguir. Amazônia, bom dia Cavalcante, tudo bem? Bom dia, Cris. Obrigado por pegar minha pergunta e parabéns pelos resultados. Eu talvez quisesse entrar um pouco mais nesse detalhe de OSP, Wesley. Entendo essa dinâmica de que a matéria-prima subiu, Caraltos também, mas a matéria-prima subiu um pouco mais. Mas se a gente pudesse fazer um exercício teórico, talvez, dado que o volume de abate caiu já um pouco mais esse ano, né? Vamos dizer, esse começo do ano, impactado aí pela questão da oferta também ligada, acho que reduziu um pouco mais o abate. Se você pudesse comentar até onde pode ir esse nível de abate, até porque o preço da carne está sustentando, batendo um recorde histórico, já num cenário de oferta menor, mas fica a sensação que talvez não tenha muito mais para onde ir e que mesmo se reduzir mais o abate, ela talvez esteja chegando perto do teto, né? Mais que preço do boi, talvez não. Minha dúvida é se nesse cenário de margem, que você até já comentou no começo sobre um primeiro trimestre pior esperado, se o trimestre vai ser bem desafiador, um 25 aí aparentemente mais desafiador do que estava sendo previsto antes, mas será que a gente não viu ainda o fundo do poço na operação de West Beef? Será que a gente pode ver até outros players reduzindo de maneira mais drástica o volume? Então eu queria ouvir um pouquinho mais sobre esse ponto do West Beef. E só um ponto a mais, até porque você comenta também da questão de tarifas impactando aí já o primeiro trimestre, até por conta das exportações das plantas de bovino dos Estados Unidos para a China que estão congeladas, vamos dizer. A dinâmica de tarifa, até para poder pensar como é que a gente vai enxergar talvez isso no segundo trimestre, além da questão de impacto de custo, quais mercados eventualmente as negociações foram paralisadas ou ficaram mais lentas? Para saber se o começo do segundo tri ele acaba sendo mais pesado por conta dessa dinâmica na parte de exportação, ainda que o mercado interno nem tanto, só para entender até que ponto que as dúvidas e incertezas e volatilidades das tarifas acabaram congelando as negociações comerciais dos mercados. Isso vale até para Brasil também, não somente US. Obrigado. Leonardo, bom dia. 2025 vai ser um ano mais difícil que 2024, mas a gente acha que é o pior ano, vamos falar assim, do ciclo. A gente acha que 2026 é um ano que começa a ter uma melhoria. A gente acha que é mais para o final do ano de 2026, mas a gente espera, pelo menos por enquanto, a gente está vendo 2026 um ano menos pior do que 2025, apesar de 2025 ser um ano bem desafiador. Quando fala de negócio de tarifa, eu acho que na parte que mais impactou, Leonardo, foi a parte do negócio de couro, por incrível que pareça. A gente tem bastante comércio de negócio de couro dos Estados Unidos que vai para a China. Os Estados Unidos manda bastante couro para a China para ser processado lá. E quando teve essa tarifa alta aí, teve um impacto bastante relevante no negócio de couro nosso. Então, é um impacto bastante grande. Agora, esse foi metade do segundo trimestre, que foi impactante. E agora vamos ver, agora, depois dessas tarifas serem reduzidas aí, como que vai se comportar o mercado e como é que vai ajustar esse negócio de couro, esse negócio também do negócio da carne nossa. Apesar que a carne, lembrando, teve a perda, teve a tarifa que estava alta e teve a perda de habilitação. Só no negócio de carne bovina. Não retomamos ainda as habilitações de carne bovina. Esse negócio também vai impactar uma parte do negócio de porco, né? Também o negócio de China é importante. China é um mercado importante para o porco, para alguns itens, ou seja, metade do segundo trimestre vai ser impactado por isso. Só completando o que o Ed estava falando, quando você olha JBS globalmente, os impactos eles foram assim praticamente insignificativos no nosso balanço, porque tem que lembrar que a JBS opera em 16 países diferentes, 17, na verdade, países diferentes. Nós estamos em 4 continentes, né? E cada local nós somos locais, né? Então, aqui nos Estados Unidos nós somos local,
no Brasil nós somos local, na Austrália, na Inglaterra, no México, enfim, onde a gente está, a gente é local. Então, porque a gente opera com escala em todos esses países que a gente está. E isso, essa plataforma diversificada, também por tipo de proteína, que não é só uma proteína, não é boi, não é só frango, é frango, boi, suíno, peixe, ovos, né? Valor agregado, permite que a companhia, né, possa mitigar isso. Ela foi construída exatamente pensando na trabalhar, reduzir as oscilações que são causas naturais dos nossos ciclos das proteínas, como o Wesley comentou, nos Estados Unidos nós estamos tendo 30% do nosso faturamento está no break-even nesse quarto e foi até com margem negativa. Mesmo assim, a gente continua entregando esse resultado que a gente está entregando aqui, publicando hoje. Por quê? Porque permite compensar com outras proteínas e outras geografias. Nesse caso, não é diferente. Se nós estamos tratando de ciclo, podemos tratar de problemas regulatórios, podemos tratar de questões de condições de sanidade, seja tarifário. Essa plataforma ela é uma ferramenta poderosa, é uma vantagem competitiva para a gente fazer frente a esse tipo de eventos que acontecem e que estão fora do nosso controle. O foco nosso é cada um dos países que nós está focar naquilo que a gente pode controlar, excelência operacional, relacionamento com o cliente, trabalhar o nosso mix, cuidar do nosso custo. Mas tá bem claro. Só me permitindo um follow-up, só num ponto, Wesley. Na questão da virada de ciclo, você já enxerga indícios de retenção de fêmea ou tem alguma outra variável que traz essa leitura para ter um 26 menos pior que 25, só para entender? Leonardo, a gente vê assim, quando a gente olha o abate americano trimestre contra trimestre, primeiro trimestre aí, a gente tá vendo 4% a menos de abate. Quando a gente vai ver, dentro disso, que não é gado gordo, é 14% de abate menor. Isso já abaixo, comparado com o ano passado, que era por volta disso também, uns 15%. Então, a gente está vendo um abate de fêmeas reduzindo bastante. Ainda é menos do que a gente gostaria de ver, mas a gente está vendo, sim, o abate de fêmeas reduzindo drasticamente aqui nos Estados Unidos. Não, tá ótimo. Agradeço por todos os detalhes. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Lucas Ferreira, JP Morgan. Por favor, Lucas, pode prosseguir. Oi, pessoal. Bom dia. Desculpa voltar no ponto da listagem. Eu sei que talvez essa seja uma pergunta talvez um pouco para o conselho, mas talvez vocês tenham alguma opinião que queiram dividir ou já tenham escutado algo, mas a pergunta é simples, né? Imaginando um cenário em que a listagem não seja aprovada por essa questão levantada aí pelos proxy voters, se existe uma possibilidade de uma segunda tentativa, se o acionista iria para frente, Guilherme, como você mesmo mencionou, ele já praticamente controla a empresa, né? Tem efetivo controle, e vocês veem valor na listagem lá fora por uma série de motivos que a gente já conhece bem também. Então, se existiria, na opinião de vocês, a possibilidade de fazer uma segunda tentativa para frente no modelo diferente? E se, Guilherme, do ponto de vista SEC, aprovação, se isso muda alguma coisa, imagino que não, mas é só para perguntar do ponto de vista mais burocrático se altera algo. E aí uma segunda pergunta é sobre suíno. Wesley, só para voltar um pouco, como é que você vê os spreads, assim, pelo ano? O TRI teve uma margem muito positiva. A minha pergunta é, e a demanda, como vocês já mencionaram, continua muito boa, como é que você vê o estoque de animais, custos, e também a parte toda de processados, né? Vocês têm investido muito em processados nesse negócio. E a minha pergunta é mais para entender, assim, se a gente não está perdendo alguma coisa do tipo, a margem de vocês já está indo mais para uma margem de processado e não deveria oscilar tanto assim, se esses níveis de 10, 11% é o que dá para esperar para o ano, enfim, só para a gente ter talvez um direcionamento aqui. Obrigado. Né? Oi, Lucas. Bom, então, nesse caso de não ser aprovado, primeiro, não muda nada, a companhia continua operando da mesma forma, a gente continua entregando um dividend yield bem acima do mercado,
E a gente sempre pode voltar de novo, a gente só precisa fazer um novo filing, o que talvez demore 3 a 6 meses, mas o processo é fazer um novo filing, botando uma nova data de assembleia. Lucas, nosso negócio de suínos nos Estados Unidos, ele tem uma característica que ele é bem distribuído, né? A gente tem produção de suínos, a gente tem algo preparados, a gente tem nossas unidades de suínos são muito boas, são muito eficientes. É um negócio muito maduro para a gente, então é por isso que você vê uma margem razoavelmente estável dentro do tempo e com margens altas, né? A gente vem crescendo bastante no nosso negócio de preparados. Nosso negócio de preparados hoje tem tomado bastante corpo e as plantas que a gente construiu estão chegando bem perto da maturidade. Uma já mais do que já chegou na plenitude dela, já está cheia, e outra chegando perto. Quando você olha tudo isso, é um negócio que está ficando cada vez mais estável. Agora, não é só por causa do negócio do preparados, não. O preparados ajuda, ele contribui, mas essas margens do porco serem relativamente altas comparado com o que a gente vê no mercado e estável é por causa da performance do negócio mesmo, da maturidade do negócio do nosso time, que o time vem fazendo. Então, a gente espera que essas margens vão ficar aí nesse range aí bastante mais estável. O segundo trimestre pode ter um impacto um pouco maior do negócio das tarifas, que vai só impactar metade do trimestre, mas a gente não vê que muda a história desse negócio aqui, que vai ser um negócio com margens que opera comparativamente com os peers mais alto e com uma certa estabilidade de margem. Perfeito. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Renata Cabral, Citi. Por favor, Renata, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta. É um follow-up sobre Seara. A unidade está tendo, né, uma performance extraordinária aí. E no tri passado vocês comentaram um pouco, né, sobre melhoras operacionais e comerciais implementadas durante o ano de 2024. O follow-up aqui da pergunta seria se vocês podem dar uma atualização para a gente em relação às novas melhorias também, que vocês comentaram um pouco no passado sobre gestão de preço, mix, e se puder também dar um update de como, dado que teve, né, aumento de capacidade, como que está esse ramp-up. Obrigada. Renato, obrigado aí pela sua pergunta. Assim, a Seara, como você mesmo mencionou, né, ela vem aí há 4 trimestres performando muito bem, desde que nós começamos a capitalizar as melhorias que foram implantadas e que nós detalhamos lá nos calls passados, que foram de melhorias operacionais, primeiramente, desde as agropecuárias, dos processos de fabricação, e que foram para o processo de gestão de mix, e que, na última vez, a gente falava no gestão científica de preço, que tinha a ver com a gestão de canais e portfólio de produto. Isso são melhorias que não é que você faz e imediatamente você capta essas melhorias. Elas estão acontecendo ao longo do tempo, e conforme o processo vai passando, a maturação das medidas vai acontecendo e o resultado vai aparecendo. E foi exatamente o que aconteceu agora. Nesse trimestre, a gente teve o que passou, que nós estamos divulgando o resultado agora, a gente teve um custo maior dos grãos, né? O milho teve mais alto, mas esses custos foram mitigados por esses benefícios que estão sendo colhidos do que a gente plantou no passado. E, além disso, a Seara tem feito uma estratégia muito forte de inovação, né? Assumindo aí uma posição de liderança da inovação, trazendo nova categoria, né? Como foi o caso das panelinhas, como é agora o caso em que nós estamos tendo a parceria com a Netflix e que nós estamos permitindo que as pessoas que acompanham as séries coreanas possam também ter a experiência de estar não só visualizando o que se desenrola lá, mas aproveitando o produto, que tem muito a ver
com o que está sendo passado no stream. Além disso, agora também, eu comentei antes, a gente está lançando um produto de alto conteúdo de proteína, que é exatamente também seguindo essa tendência, né? E o que nós trouxemos essa linha do Air Fry, que tem a ver com o consumidor trocando a experiência do restaurante para a experiência mais em casa, que é um preparo rápido, um preparo simples. Então, assim, um foco grande em inovação, um foco grande em gestão científica de price, uma gestão de mix e forte melhoria operacional. Então, isso está continuando, não é? Esse é um processo que a Seara vai coletar ao longo do período. Esse trimestre que entra aqui agora, novamente, nós vamos ver que o custo desse trimestre do milho, principalmente do milho, vai estar maior do que teve no primeiro trimestre, né? Então, a gente não sabe, porque são coisas que vão acontecendo, os mercados são dinâmicos, quanto nós vamos conseguir mitigar desse custo do milho, do custo adicional das rações nos plantéis, com essas melhorias que foram colocadas. O mercado internacional continua forte, o mercado brasileiro, Seara continua bastante forte, né? Nós estamos nos aproximando cada vez mais dos consumidores, né? Dos clientes. Hoje, a tecnologia, a inteligência artificial permite que a gente tenha um contato direto, possa dialogar com o consumidor final. Isso tudo tem permitido a Seara avançar nessa sua estratégia de ganhar a preferência do consumidor. Então, assim, nossas perspectivas para a Seara continuam bastante positivas. Perfeito, Tomazoni, obrigada. Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Gilberto Tomazoni para as considerações finais. Por favor, senhor Tomazoni, pode prosseguir. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade dessa teleconferência, a vossa presença, as perguntas todas que foram feitas e principalmente agradecer aos nossos 275 mil colaboradores no mundo inteiro e que seus resultados que nós estamos apresentando agora é fruto do trabalho deles do dia a dia, do esforço da liderança, do comprometimento, determinação em fazer sempre produtos de mais alta qualidade, né? E um atendimento exemplar aos nossos clientes e consumidores. Muito obrigado a todos. A teleconferência da JBS está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.